Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Revolução Francesa que a gente começou a tratar no último vídeo. Se você não o assistiu, sugiro que assista e sugiro também que você acompanhe toda a nossa playlist sobre a história da guerra do mal contra o bem, que é a história da humanidade contada do ponto de vista espiritual. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? No vídeo passado eu coloquei como título Revolução Francesa, Guerra contra o Trono e a Cruz. A gente viu que realmente aconteceram vários antecedentes políticos, sociais, religiosos que levaram a essa revolta que foi a Revolução Francesa. Mas tem muita coisa que não é contada nos livros de história e é isso que a gente vai contar agora. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês que a Revolução Francesa, além de ter sido uma revolução por melhores condições sociais, ela foi uma oportunidade que Satanás encontrou para se vingar da França. E por que Satanás tinha interesse em se vingar da França? Porque a França era foi um dos primeiros países católicos do mundo. A França é considerada a filha mais velha da igreja, foi um lugar de grandes santos, foi um lugar de grandes realizações para a igreja. Então a França era um país privilegiado do ponto de vista cristão. E Satanás, ele achou uma forma de se vingar da Igreja Católica na França, se utilizando principalmente dos filósofos franceses que não gostavam da igreja porque achavam que a igreja limitava o poder de raciocínio, o poder de criação, o desenvolvimento intelectual do ser humano. E eles, na verdade, iniciaram um movimento, eles eram iluministas, né? E iniciaram um movimento chamado racionalista, onde a razão era, na verdade, a deusa de tudo. Tudo tinha que vir proveniente da razão. E eles chegaram, inclusive, a fazer um culto à deusa razão dentro da Catedral de Notre Dame. Então, nós vamos ver um pouco dessa história, inclusive eu tirei da Wikipédia, sobre a Igreja Católica na França. De acordo com tradições religiosas, Maria, Marta e Lázaro teriam há muito tempo desembarcado na região de Sainte-Marie-de-la-Mer com um grupo de pessoas vindo da Palestina. Lázaro teria se tornado bispo de Marsella e Marta e Maria se dedicaram a ajudar os pobres, anunciando-lhes a mensagem de Jesus. Os primeiros relatos da presença de cristãos na França datam do século II. Nesses escritos, Santo Irineu de Lyon relata detalhadamente a perseguição aos cristãos de Lyon. Em 1496, Clovis I se converteu ao cristianismo, tornando-se um verdadeiro aliado do papado e de todos os cristãos francos. Para aprofundar ainda mais as relações entre os merovingios e Roma, o Papa Leão III coroou Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano, no Natal de 800. Após estas coroações, a região da atual França foi berço de alguns dos maiores acontecimentos da história da Igreja. Em 1095, o Papa Urbano II organizou o Concílio de Clermont, que resultou, entre outras coisas, na formação da Primeira Cruzada. Agora vamos falar sobre a história na Era Moderna. Antes da Revolução, a Igreja Católica Romana era a religião oficial do Estado francês
desde a coroação de Clovis. A relação entre o povo francês e a Santa Sé era tão intensa, sendo a França chamada de, entre aspas, a filha mais velha da Igreja, e seu monarca, entre aspas, o mais católico dos reis. Contudo, a reforma protestante conduziu milhares de cidadãos franceses, sobretudo camponeses e burgueses, ao movimento conhecido como Huguenote. O número irredutível de católicos em repressão à crescente população protestante transformou o país no principal palco das guerras religiosas durante toda a segunda metade do século XVI. Em 1562, Catarina de Médici promulgou o Edito de Saint-Germain, concedendo liberdade parcial aos huguenotes. Porém, a lei não foi respeitada pela maioria católica. O momento mais tenso dos conflitos foi durante a década de 1570, tendo seu ápice na noite de São Bartolomeu, que foi em 24 de agosto de 1572, onde foram vitimados milhares de católicos e protestantes nas ruas de Paris. Em 1598 foi promulgado o Edito de Nantes por Henrique IV, promovendo um balanceamento entre os grupos religiosos divergentes e direitos iguais. Foi muito provavelmente a primeira lei de liberdade religiosa em solo francês. O edito determinava ainda a separação entre igreja e Estado. Em 1685, o Edito de Nantes foi revogado por Luís XIV e em seu lugar foi promulgado o Edito de Fontainebleau, arquitetado pelo cardeal Richelieu, então ministro de Estado da França. O edito determinava o fechamento de estabelecimentos protestantes, mas não a perseguição oficial destes grupos minoritários. Apesar disso, houve um grande êxodo de protestantes para os países vizinhos, nomeadamente Inglaterra e Holanda. A Igreja de Roma, sob o Papa Inocêncio XI, condenou abertamente a decisão de Richelieu, mas acabou por não combater sua política nos anos seguintes. O alvorecer do século XVII foi marcado pela ascensão do regime político dos Estados Nacionais, em que prevalece o, entre aspas, direito divino dos reis. Inúmeros povos europeus ressurgem, então, unificados sob a autoridade de um mesmo governante. A Igreja, por sua vez, concede apoio ao Estado Nacional Francês de Luís XIV, o Rei Sol. A Revolução Francesa foi literalmente uma caça aos cristãos. Foi uma revolta contra a Igreja e eu vou ler para vocês aqui um texto publicado em 19 de setembro de 1917 no site Aletheia Brasil, escrito por Marcelo Lopes Cambronero. O título é: Não, eles não queriam eliminar a religião, queriam fazer algo muito mais nefasto com ela. Vamos ver então o que ele diz aqui. Afirmar que a Revolução Francesa perseguiu a religião não é de todo correto. Muitos que fazem essa afirmação supõem ou tentam fazer pensar que os revolucionários tinham os nobres planos de construir uma sociedade laica na qual os segmentos religiosos não tivessem privilégios nem fossem relevantes na vida pública. Não é esta a verdade objetiva. O que os revolucionários realmente tentaram foi substituir as religiões históricas por uma, entre aspas, religião de Estado, com suas próprias pretensões teológicas, funcionários, elites e privilégios, visando assegurar que os cidadãos se submetessem à lei não apenas no comportamento externo, mas inclusive na consciência e no coração. A lei é que seria, entre aspas, Deus. Os Estados Gerais, convocados por Luís XVI em 1789, se dividiam em 3 ordens: o clero, a nobreza e o, entre aspas, terceiro estado. Os 2 primeiros tinham 561 representantes em total.
291 do clero e 270 da nobreza. Enquanto o terceiro estado, cujos representantes eram eleitos pelos franceses do sexo masculino, maiores de 25 anos e que pagassem impostos, contava com 578. O número não era tão importante em tese, porque o rei desejava manter o voto por segmento e não por indivíduo. O objetivo da convocação era ajudar a monarquia a realizar reformas que melhorassem a situação geral do país, afundado na pobreza. O clero não era um obstáculo para a política inicial de reformas. Os padres apoiavam as medidas propostas pelo terceiro estado para implantar a separação de poderes, a reunião frequente dos estados gerais, a sua supremacia na determinação dos impostos, o reconhecimento das liberdades individuais, etc. Mas esse apoio às reformas não era mediante ações radicais. Só um quarto dos membros do clero queria a ruptura da ordem vigente e a revolução democrática, enquanto a maioria dos padres defendia uma reforma paulatina e sem ruptura traumática. Apesar dessa atitude de moderação, a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 e a posterior abolição dos privilégios feudais não foram fatos particularmente alarmantes para os bispos e sacerdotes, que estavam mais preocupados com os resultados da reforma constitucional iniciada por uma nova Assembleia. A, entre aspas, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgou a liberdade religiosa, reservando ao Estado o poder de determinar quando as opiniões em matéria de credo eram incompatíveis com a lei. Esta liberdade teórica, no entanto, teve escassa duração real. Em 12 de julho de 1790, estabeleceu-se a chamada, entre aspas, Igreja Constitucional, que na prática, imposta por um rápido processo de fundamentalismo estatista, se tornou o único, entre aspas, credo aceito pelas autoridades. Essa igreja, entre aspas, tinha organização e funcionamento próprio, decidido pelo Estado. Os sacerdotes católicos foram pressionados a jurar fidelidade às novas normas estatais em matéria de religião e a se desligarem da obediência ao seu bispo e a Roma. Apesar da determinação do Papa Pio VI e da rebelião dos bispos perante a pressão estatal, porque só 4 cederam à nova ordem, ou seja, aceitaram fazer o juramento, muitos presbíteros, em especial no centro do país, se uniram à igreja laica, entre aspas, e viraram comissionários políticos do Estado em matéria religiosa. A criação desta igreja, entre aspas, foi celebrada no Campo de Marte, com os oficiantes ataviados em vestes tricolores francesas. A perseguição contra os católicos que não aceitaram essa situação foi brutal. Os sacerdotes que se mantiveram católicos foram perseguidos, impedidos de celebrar sacramentos e de pregar, e a partir de 18 de março de 1793, se fossem presos em solo francês, deviam ser executados em menos de 24 horas. Muitos tiveram a pena de morte comutada por um destino tão pavoroso quanto nas infectas e tristemente célebres prisões da Guiana Francesa. Ao mesmo tempo, foi cortada a comunicação entre os católicos franceses e o Papa, cujas cartas e documentos não podiam ser divulgados no país sem aprovação prévia dos órgãos legislativos. A Igreja Católica sofreu uma das piores perseguições da história. As crianças não podiam receber o batismo, nem a comunidade podia celebrar a Eucaristia. Só se conseguia oficiar algum sacramento na clandestinidade. Na Bretanha, região que registrou o maior número de sacerdotes contrários à nova igreja, entre aspas, cismática, os fiéis se reuniam em barcas longe da costa,
ou no interior dos bosques. Aqueles que participavam dessas reuniões ilegais corriam risco de ser condenados à morte como inimigos do Estado. Na região Bretã, foram assassinados cerca de 120 mil católicos por motivos estritamente religiosos. Tratava-se de mais de 15% da população. Enquanto isso, as autoridades revolucionárias determinavam, por decreto, sob os impulsos de Robespierre, a exigência do, entre aspas, ser supremo e a imortalidade da alma, instaurando a celebração de, entre aspas, festivais do ser supremo, a partir de 1794. Antes disso, já tinham sido criados templos à, entre aspas, deusa razão, usando-se para tanto as igrejas e sinagogas. Em todo momento, o povo era induzido a ligar a sua consciência a uma série de normas políticas e morais ao gosto do poder, um gosto altamente variável e volúvel, diga-se de passagem. Não foi o caso, portanto, de tentar eliminar a religião pura e simplesmente, nem de desbaratar os privilégios que de fato existiam para alguns setores do clero e que de fato chegavam a ser extravagantes em certos casos. Foi o caso, isto sim, de um esforço estatal impositivo para transformar o Estado não apenas no máximo ditador da consciência individual, mas em objeto ele próprio de devoção pública. Ainda hoje essas tentativas persistem com outras estratégias e formatos, e é de extrema importância reconhecer as tentativas do Estado de ocupar o lugar da religião sob o disfarce abstrato e obscuro de uma indeterminada, entre aspas, cidadania, que se intromete no âmbito das consciências. Também aqui na Wikipédia tem um texto que fala sobre o culto da razão. O culto da razão e o culto do ser supremo foram sistemas de crenças e baseados em ideais racionalistas estabelecidos na França e que pretendiam substituir o cristianismo durante a Revolução Francesa. Eu acho importante a gente entender um pouquinho sobre essa questão do racionalismo. É um texto pequeno, rapidinho a gente vai terminar. Vamos primeiro às origens. A oposição à Igreja Católica era parte integral das causas defendidas na Revolução Francesa e esse anticlericalismo solidificou-se em política governamental oficial em 1792, quando a Primeira República Francesa foi declarada. A maior parte da descristianização da França durante a Revolução foi motivada por preocupações políticas e econômicas, mas as alternativas filosóficas à Igreja também se desenvolveram gradativamente. Entre a heterodoxia crescente, os conceitos estruturais do culte de la raison vieram a ser definidos por Jacques Hébert, Antoine-François Momoro, Pierre Gaspard Chaumette, Joseph Fouché e outros revolucionários radicais. Meu francês não é muito bom não, deve ter tido alguma pronúncia errada aí. Filosofia. O culto da razão era explicitamente antropocêntrico, ou seja, o homem, o centro de tudo, né? Seu objetivo era a perfeição da humanidade através da realização da verdade e liberdade, e seu princípio orientador para esse objetivo era o exercício da faculdade humana da razão. Apesar de o ateísmo estar no centro do culto, definiu-se como mais do que uma mera rejeição dos deuses ou de Deus, na forma de religião convencional, e incentivou atos de adoração congregacional. O culto promovia frequentes exibições de devoção ao ideal da razão. A distinção cuidadosa sempre foi traçada entre o respeito racional da razão e da veneração de um ídolo. Abre aspas, essa é uma coisa que não cansam ao se dizer a uma pessoa, Momoro explicou.
Liberdade, razão e verdade são apenas seres abstratos. Eles não são deuses, para bem dizer, eles são parte de nós mesmos, fecha aspas. Impactos revolucionários. A aderência ao culto da razão tornou-se um atributo característico da facção dos hebertistas. Era também generalizada entre os assim chamados sans-culottes. Numerosas facções políticas, grupos anticlericais e eventos apenas superficialmente conectados ao culto foram amalgamados a seu nome. As demonstrações públicas ateias mais prematuras variavam de bailes de máscaras agitados, similares a festivais de primavera, mais antigos a perseguições abertas, incluindo saques a igrejas e sinagogas, nas quais imagens religiosas e reais eram desfiguradas. Vamos conhecer um pouco o Joseph Fouché. Como um comandante militar despachado pelos jacobinos para reforçar suas novas leis, Joseph Fouché liderou uma campanha particularmente fervorosa de descristianização. Seus métodos eram brutais, porém eficientes, e ajudavam a espalhar o novo credo por muitas partes da França. Em suas jurisdições, Fouché ordenou que todas as cruzes e estátuas fossem removidas de cemitérios, e ele deu ao culto um de seus princípios fundamentais quando decretou que todos os portões de cemitério deveriam ter apenas uma inscrição, entre aspas, a morte é um sono eterno. Ele chegou a declarar sua própria nova religião cívica, virtualmente intercambiável com o que foi conhecido como o culto da razão, numa cerimônia que ele chamou de Banquete de Bruto, em 22 de setembro de 1793. Festival da Razão. O Festival da Razão, realizado oficialmente em todo o país, organizado por Herbert e Momoro em 20 de Brumário, 10 de novembro de 1793, veio a resumir os novos modos religiosos republicanos. Em cerimônias projetadas e organizadas por Chaumet, as igrejas no território francês foram transformadas em modernos templos da razão. Em Notre-Dame, Paris, aconteceu a maior de todas as cerimônias. O altar cristão foi desmontado e um altar à liberdade foi instalado. A inscrição, entre aspas, para a filosofia, foi gravada na pedra acima das portas da catedral. O protocolo tomou várias horas e concluiu com a aparição da deusa da razão, que, para evitar a idolatria, foi retratada por uma mulher comum. O tema geral da cerimônia foi resumido por Anacharsis Clotes, que declarou que, a partir de então, haveria apenas um Deus, le people, ou seja, o povo. Muitos relatos contemporâneos ao Festival da Razão o retrataram como um lúgubre, licencioso acontecimento de depravações escandalosas, embora alguns acadêmicos tenham disputado sua veracidade. Estes relatos, reais ou exagerados, reanimaram forças antirrevolucionárias e até fizeram com que muitos jacobinos dedicados, como Maximilien Robespierre, se separassem publicamente da facção radical. E para terminar, o legado. Na primavera de 1794, o culto da razão foi repudiado oficialmente quando Robespierre, aproximando-se do poder ditatorial completo, anunciou a fundação de uma nova religião deísta para a República, o culto ao Ser Supremo. Robespierre denunciou os hebertistas com base em argumentos filosóficos e políticos, especificamente rejeitando seu ateísmo. Quando Herbert, Momoro, Roussy, Vicente e outros foram mandados à guilhotina em 4 de Germinal do ano segundo, 24 de março de 1794, o culto perdeu a maior parte de sua liderança influente. Quando Chaumet e outros hebertistas o seguiram para a guilhotina 4 dias depois, o culto da razão efetivamente deixou de existir. Ambos os cultos foram banidos oficialmente por Napoleão Bonaparte com sua Lei sobre Cultos,
de 18 de Germinal do ano 10. Então, meus queridos, o que nós precisamos entender sobre a Revolução Francesa é que mais do que uma revolta contra problemas sociais, contra a pobreza, contra os altos impostos, a Revolução Francesa foi uma revolta contra Deus, uma revolta contra a igreja, e isso teve uma consequência terrível, que foi o massacre de milhares de cristãos. Eu não consegui uma fonte oficial para passar para vocês, mas eu tenho um estudo sobre a história da igreja do professor Felipe Aquino. Neste estudo, ele fala que 17 mil padres foram assassinados durante a Revolução Francesa. E mais da metade disso foram mortas as irmãs de caridade. Mais de 34 mil irmãs de caridade, pessoas consagradas a Deus, foram assassinadas. Realmente foi uma caça aos cristãos, a Revolução Francesa. Vocês, estudando mais profundamente a questão histórica, nós vemos que a Revolução Francesa teve uma fase terrível, que foi a fase do terror. Nós tivemos o massacre de setembro de 1792, que foi uma série de execuções sumárias em massa que se desenrolaram de 2 de setembro até 7 de setembro de 1792 em Paris, um dos episódios mais sombrios da Revolução Francesa. Então, a quantidade de cristãos assassinados foi muito grande. E o interessante é que não se houve nenhuma indignação com relação a isso, não se vê nenhuma indignação das pessoas, dos historiadores com relação a isso. São fatos históricos contados com a maior naturalidade. Enquanto a Inquisição, que matou 804 pessoas, oficialmente comprovado num livro que foi resultado de uma investigação minuciosa por vários historiadores de várias religiões. O livro se chama L'Inquisition. Ele afirma que a Inquisição Espanhola, que foi considerada a mais terrível de todas, de 44.674 juízos, só foram condenados à morte 1,8%, ou seja, 804. Destes, 1,7%, ou seja, 13 pessoas foram condenadas em contumácia. O que significa? Pessoas de paradeiro desconhecido ou mortos que em seu lugar se queimavam ou enforcavam bonecos. Quer dizer, 13 não foram oficialmente mortos desses 814. Então, a gente percebe que existe muito mais um discurso ideológico, existem mais narrativas do que fatos concretos. Então, a Inquisição matou muito, muito menos gente do que a Revolução Francesa. E, no entanto, a humanidade inteira se indigna contra a Igreja Católica por causa da Inquisição. E não se fala nada a respeito do massacre que foi feito contra os católicos, especialmente, durante a Revolução Francesa. Então, realmente é de se ficar indignado. E a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma força espiritual muito forte, que é a investida de Satanás contra a igreja. Nós vimos no vídeo anterior que durante a Idade Média, até a Revolução Francesa, né, especificamente, nós tivemos o bem prevalecendo sobre o mal. Mas a partir da Revolução Francesa nós tivemos realmente o contrário, o mal prevalecendo sobre o bem. E a partir de agora nós vamos entrar na idade contemporânea e nós vamos ver realmente como nós estamos nos aproximando nos tempos do fim mesmo, onde realmente a maldade não tem limite e nós estamos aguardando uma resposta de Deus para tudo isso que está acontecendo, ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quiser mais informações sobre a Revolução Francesa, existem vários sites, vários livros, né? Vários canais no YouTube
que contam a história do ponto de vista histórico mesmo, né? Mas essas questões mais espirituais é que a gente tem mais dificuldade de encontrar, por isso que eu estou aqui passando isso para vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.